Bom dia! Hoje com um pouquinho de atraso, fiquei com o coração apertadinho, mas a gente saiu de lá de madrugada, imaginei que, ao amanhecer eu já estaria em BH, mas foi uma bênção, a gente ainda está aqui nessa manhã, a família da Aline, graças a Deus, assim, eles estão confortados com as nossas orações. Nós fomos ali, fazer uma oração, gravar o testemunho para passar na vigília. Foi por uma boa e nobre causa, né? Mas olha, eu falei para vocês que nós iríamos já entrar no chamado de Abraão, mas eu não posso esquecer de Babel. Nós estamos na linha do tempo. E depois do dilúvio, o que antes do chamado de Abraão tem Babel. Eu vou fazer de uma forma assim bem resumida para a gente entrar já na história de Abraão, de Moisés, tá bom? Mas vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás no céu, Senhor, obrigada por ainda nesta manhã estar aqui fazendo a nossa jornada. O primeiro Deus, hoje com um pouquinho de atraso, já são 8 horas da manhã, mas que o Senhor possa Eu poderia ter gravado ontem, Pai, mas o Senhor sabe que eu sempre gosto de fazer com eles na hora ali, todos juntos. Que o Senhor nos perdoe, assim, por ter passado, mas foi por uma boa causa. Derrama sobre nós teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, em Gênesis 11, verso 4, aqui diz assim, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e nos tornemos cérebros. Quer dizer, eles queriam que todos dissessem assim, nossa, eles são muito bons, né? Ele está dizendo assim, cérebro, nosso nome. E aí eles falam para que nós não possamos ser espalhados pela terra. E foi isso que Deus fez com eles. Eles, ao tentar construir essa torre, Deus confunde a língua deles. E aí, nesse momento aqui, o que é isso aqui? É o ser humano tentando dar um jeitinho para salvar a si mesmo, pelo seu esforço, pelos seus méritos. E isso é rebelião pura. A palavra para torre é Migdol, torre de vigia. E Babel vem de Bavel. Tudo que tem El no hebraico é Deus, né? Então, Bavel significa portão de Deus. Então, ali, pela combinação, eles quiseram, o El significa Deus e o Bab, né, significa confusão, mistura. Então, Babel, ela foi edificada por Nimrod. Nimrod, se você não conhece a história desse homem mau, ele é da descendência de Caim, Enoque e Lameque. Mas não o Enoque e Lameque de Deus. Se você não sabe, existe um Enoque e Lameque da descendência da luz e Enoque e Lameque da descendência das trevas. E é muito importante você entender essa questão. Então, Sete, Enoque e Lameque, descendência de Deus. Caim, Enoque e Lameque, descendência do mal. Então, aqui nós podemos ver na história de Gênesis 11, eu não vou ler Gênesis 11 todo, mas você vai tirar um tempinho e vai ler. Gênesis 11, Babel se tornou uma Babilônia. E aqui, nesse período aqui, era muito no inicinho, né? Logo depois do dilúvio. Agora teve uma outra Babilônia. Quando? No período de Daniel, no ano 587. Isso mesmo, Daniel foi 605, isso mesmo. Então aqui vem Nabucodonosor. Em 587, Nabucodonosor entra. 605, Daniel é levado. Então assim, eu acho que é isso mesmo, tá? Que eu tô falando de cabeça, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Então aqui, nesse ano, 587, Nabucodonosor conquista o mundo. E ele tem ali uma invasão em Jerusalém, ele leva os judeus e
E a aliança ali é quebrada, e o povo, estava todo mundo vivendo sua vidinha, e sem a proteção de Deus, se tornaram, né, vulneráveis. E quem levou vantagem foi Nabucodonosor, porque conseguiu então aprisionar o povo de Deus por 70 anos no cativeiro babilônico, porque Babilônia é a mesma coisa de Babel, confusão. E nós vamos ver que nós temos 3 Babilônias, 3 tipos de confusão, que é a mesma coisa no mundo. 3. Aqui, na Torre de Babel, Babilônia. E qual é a outra Babilônia? E agora nos nossos dias. É agora. Porque Babilônia é com muita confusão. É confusão religiosa, é um sincronismo. Sabe, é tudo interligado, muito forte. Deus, então, aqui, nesse período de Babilônia, ele usa Daniel para revelar e mostrar ao mundo o seu caráter e que ele era o Todo-Poderoso. Porém, nós estamos vivendo um auge. Apocalipse 17 é o contexto final dos tempos, uma nova Babilônia sendo formada. E essa Babilônia é apocalíptica, é um símbolo que significa confusão religiosa. Ela tem número, ela tem selo, ela tem nome, e você precisa, eu não tenho como entrar nesses detalhes, mas você precisa entender isso. Isso é eventos finais. É um poder religioso que tem capacidade de trazer aos pés as religiões como filhas, também reis, governantes da terra, uma grande confederação onde ela impõe aquilo que ela quer. Uma prostituição espiritual, uma tremenda confusão. Babel significa Babilônia, e em Apocalipse ela ganha um símbolo muito forte no contexto dos eventos finais. Eu queria que você abrisse os seus olhos e buscasse entender sobre isso. Se você quiser, eu posso mandar livros onde fala para você buscar. Esse é o momento que nós temos que buscar, entender a verdade. E conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Então, nesse desdobramento do cumprimento dessa profecia, que que nós estamos caminhando para o clímax, para o auge, esse caráter babilônico em relação à aliança. E aqui, se você comparar no guia, todos os 3, tanto Babilônia de Babel, Babilônia de Nabucodonosor e Babilônia de Apocalipse 17, é a mesma confusão religiosa. E o primeiro aspecto que eles quebram da aliança, eles preferiram não amar, quebraram a lei, pecaram contra Deus, o ser humano dando costas para Deus. Nesses 3 pontos aqui, nessas 3 partes da história, a Torre de Babel, o ser humano tentando ser independente de Deus. Em Babilônia, nós conhecemos muito bem a história, e agora vai ser a pior parte. O segundo aspecto, eles também a direção da nossa vida tem que ser por quem? Por Deus. E aqui eles não quiseram a direção de Deus, seguiram o seu próprio coração. Foram ali ser independentes de Deus. O terceiro aspecto, atingiram a plenitude da iniquidade, assim como os antediluvianos. Aqui eles atingem também. Noé, aí vem Babel. Noé foi preservado por Deus. Babel, agora que resiste ao Espírito Santo. E o que acontece aqui em Babel? Novamente uma intervenção divina. Deus confundiu as línguas. E isso não deixou que eles continuassem. Eles não podiam mais continuar aquela construção. Por quê? Porque Deus, ele confundiu a língua. Então, Deus inviabilizou que aquela construção continuasse. E ali eles se espalharam, cada um conforme a sua língua, que podiam entender, espalharam como povos da terra, e dessa forma Deus conteve essa maneira terrível de fazer um ajuntamento contra o próprio Deus. Olha, Deus tem planos especiais
Deus tem. E porque Ele tinha um plano especial, Ele chama agora quem? Ele chama agora o Pai da fé. E nós vamos entrar nas promessas da aliança que Ele fez com Abraão. Nós vamos entender a aliança que Ele faz com Abraão. Amanhã nós vamos entrar em Abraão e vai ser lindo, vai ser tremendo. Abraão, ele foi para um lugar onde ele não conhecia. Ele teve que deixar tudo para trás e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Ele não sabia onde era a terra, mas as promessas específicas da aliança acompanham o chamado. Presta bem atenção. Promessas específicas da aliança acompanham o chamado. Torna-se uma grande nação para receber a bênção divina. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Todos que são filhos da fé são filhos de quem? De Abraão. E são Gálatas, se eu não me engano, Gálatas 5 ou 3, 26 fala isso, né? E do 28 do 26 ao 29. Todos, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, todos nós somos um em Cristo Jesus. E se temos a fé em Abraão, somos filhos de Jesus. Ah, muito lindo. Olha, Deus te abençoe, Deus te guarde, até amanhã.